Então vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade abençoada, onde aqui nos reunimos entre amigos, encarnados, desencarnados, na busca do conhecimento. Obrigado, Pai, por essa abençoada oportunidade. Pedimos sua proteção e seu amparo, humildemente, que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, e que a tua vontade se faça sobre nós agora e sempre. Jesus, esse amigo querido, que possa a todos nos amparar. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixeis cair em novos erros e tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Obreiros do Senhor, item 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que haveis feito calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por disenções, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não haveis tido piedade de vossos irmãos, e que haveis recusado lhes estender a mão, vós que haveis esmagado o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que haveis procurado a vossa recompensa nas alegrias da terra, e na satisfação de vosso orgulho? Já haveis recebido a vossa recompensa, tal como a haveis pretendido. Não pensais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Bom, eu acho bem interessante, né, esse tema, porque ele está bem relacionado com a questão do conhecimento, né? Esse conhecimento que a gente tem a oportunidade de poder estudar, de poder saber um pouco mais sobre, né? Ele é um conhecimento que vem, primeiro ponto, para que a gente possa utilizar na nossa caminhada, né? Nos auxiliar aí nas nossas batalhas, no nosso dia a dia. Porém, podemos compartilhar esse ensinamento, né, quando possível, alguém que passa por situações ali parecidas com a nossa, né? Então, esse conhecimento é válido somente quando ele é compartilhado. E tudo que a gente está plantando hoje, através da doutrina espírita, né, buscando esse aprendizado, se dedicando nos estudos, a questão da mediunidade, né, isso aí não é em vão. Muito pelo contrário, saberá numa encarnação aí para frente se nós também não seremos aí missionários de levar uma palavra, né? Até as localidades aí, os sem fins do nosso planeta, enfim. Então, é um preparo para cada um de nós também, para que a gente possa levar esses ensinamentos um dia. Porém, hoje a nossa questão está voltada mais
a equilibrarmos a nossa jornada, mas com certeza um dia também levaremos esses ensinamentos. Quando atingirmos aí um grau evolutivo de mais equilíbrio, né, nas nossas ações, nos pensamentos, enfim, quando estivermos aí mais evoluídos, né, moralmente, na questão moral, com certeza seremos aí esses trabalhadores, esses obreiros do Senhor, né? Então, toda semente que a gente plantar jamais será obra do acaso, né? E a oportunidade que a gente tem, que é bendita hoje, né? Ah, mas, poxa, a doutrina me ensina que eu sou um ser eterno, então eu vou empurrar isso aqui para a próxima encarnação. Será que na próxima encarnação poderemos nos reunir, que nem hoje aqui, entre amigos, falando sobre o Evangelho? Ou será que aparecerão outros obstáculos dentro das nossas necessidades? Então, é importante a gente olhar hoje. Se a gente puder fazer, que façamos hoje. Se eu puder me desculpar com alguém, ou se eu tiver que realtar alguma coisa, que eu procure fazer hoje. Se eu quiser construir alguma coisa para mim, vou dar início hoje. Não ficar jogando para frente, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso. E com certeza todas essas sementes aí darão frutos na nossa caminhada em algum momento. Alguém gostaria de acrescentar? Bom, tudo bem. Então vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Bom, então a gente andou parado aí um pouquinho, né? Na leitura do livro Missionário da Luz. Nós estamos no capítulo do passe. Deixa eu até pegar aqui que eu até me perdi. No capítulo 19. Tá? Porque nós trouxemos aqueles slides que falavam sobre os centros vitais, aqueles centros de força do nosso perispírito, né? E o passe, ele é um direcionamento de uma energia onde essa energia é captada, né? E ela é distribuída ali para a nossa matéria, para o nosso corpo, dentro de necessidades, enfim, para a gente reequilibrar alguma situação, tá? Então, foi basicamente isso que nós vimos aí anteriormente. E aqui, ó, nessa capa, eu estou na página 412, no último parágrafo, tá? Que fala assim: indicou o coração de carne da irmã presente e continuou, tá? Eles estão estudando ali um caso de uma senhora que vai até uma casa espírita e ela vai receber o passe ali, ela está passando por algumas situações, ela está com algum desequilíbrio, e o André Luiz, junto desses irmãos, dessa equipe espiritual, eles conseguiram detectar, analisaram a situação, e aí eles vão acompanhar através do passe, né? O que acontece quando você traz aí algum desequilíbrio que pode estar afetando até algum órgão do nosso corpo material, tá? Então vamos lá. Eu só queria pedir licença a todos, voltar a um parágrafo que eu acho que é importante a gente falar, que é o parágrafo acima, tá? Que começa assim: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos. Tá? Eu vou voltar nesse parágrafo, porque acho que é importante a gente fazer uma reflexão em cima do que está sendo falado aqui. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força. Então, os centros de força são aqueles que nós estudamos através dos slides, eles estão no nosso perispírito e captam essas energias, sejam elas energias boas ou não. Corroem os centros de força com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio, tá? Então, é a questão da sintonia. Você pode sintonizar com outras mentes em equilíbrio ou não. E aí vai ser uma permuta ali, uma troca de energias, né? Energias negativas, uma troca de energias negativas vai trazer ali um desequilíbrio não só na questão espiritual, né, mas também chegando até a matéria, ou não, né? Às vezes, semelhantes observações constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos,
são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos, tá? Então, é uma energia captada espiritual e direcionada para os órgãos do nosso corpo, da nossa matéria. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, esse é o ponto que eu gostaria de falar, a questão da oração, né? Quando temos a oportunidade do passe, de captar essas energias, sim, mas nós podemos fazer a nossa parte também para mudar essas sintonias, né? Porque nem todo dia, nem todo momento a gente consegue manter ali um equilíbrio. Isso é muito complicado para nós. Então, mas a gente pode o quê? Resgatar, retomar esse equilíbrio através de uma prece, através de uma leitura rápida, de uma lembrança, enfim, de uma música que traga uma boa lembrança, que transforme também. Então, a gente pode também se utilizar de todos esses orifícios, essas situações, para que a gente possa mudar, né, aquilo que esteja acontecendo durante o nosso dia. E assim, nós vamos captando também essa energia auxiliadora desses espíritos amigos aí que estão conosco, nos auxiliando, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Então, vamos dar sequência agora. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Então, eles vão analisar o coração, né, dessa irmã. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Entretanto, em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então, ela está trazendo ali a situação, um desequilíbrio, né? Como se fosse uma espécie de uma energia negra ali, uma mancha negra envolvendo todo o coração dela. Mas, né, isso aí está ligado o quê? A um atrito que ela teve com o esposo, a uma situação que ela trouxe, onde ela não buscou, enfim, uma mudança de sintonia, ela deve ter alimentado de alguma forma tudo aquilo, então acabou se expandindo e pode trazer consequências. E eles vão analisar aqui o que poderia acontecer. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes, e em seguida começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente. Então, quando ele fala posição, vamos nos lembrar do passe, né? Então, quando o médium está aplicando passe ali, por exemplo, que ele põe a mão sobre a destra, sobre a cabeça ali daquela pessoa que está recebendo o passe, ou então ele pode direcionar ali, enfim, no tórax, nas costas ou no peito, dependendo da necessidade. Então, essa equipe espiritual aqui, eles estão fazendo a mesma coisa nessa aplicação do passe. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e com surpresa notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz, que se dirigiam ao coração da senhora enferma. Observando-se nitidamente que os raios da luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, assediada pelos princípios magnéticos, então, ela, assediada pelos princípios magnéticos, através dessa discussão, ela atraiu para si toda essa questão, essas energias, essa negatividade, essa energia escura que está trazendo ali o desequilíbrio, tá? Então, nada é obra do acaso. Postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante, ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as, logo após, morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes.
Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Então, através dessa aplicação do passe, eles analisaram ali toda a situação, né? E viram que ela, decorrente das discussões, ela trazia ali uma dificuldade no órgão que é o coração, que é o centro responsável ali pelo amor, pelo carinho, pelo afeto. Então, como ela teve essa discussão, então desprendeu todo um desequilíbrio. E eles fizeram todo esse trabalho de limpeza. Então, eles detectaram essa energia, aplicaram ali os passes, né? Manipularam essa energia e diluíram ela. Entendi. Vitor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Vai lá, Paulão. Desculpa incomodar. Não, Desculpa jamais. Por interromper. favor, fique à vontade. Então, eu fiquei na dúvida do porquê que teve algum motivo de ter sido feito a aplicação de mão no epigastro e não no coração diretamente? Que na verdade, é que nele fala aqui, colocou sobre o epigastro, na zona inferior do externo, tá? Então, é uma energia que estava ali, foi desprendida no perispírito, através daqueles centros de força, né? Então, que é nessa localidade, e aí ele pegou Uhum. e fez aquela limpeza, né? Ele extraiu essa energia que iria comprometer todo o organismo ali também, tá? Então, ele Sim, deslocou ali de a minha uma dúvida ponta até a outra. Oi? entendi. A minha dúvida é mais no sentido do porquê que não foi diretamente no coração e teve que ser numa região um pouco mais abaixo. Teve algum motivo para isso Não, ou aqui o que ela está foi uma falando, não. forma, Não, poderia aplicar ali diretamente no coração, mas, enfim, foi um pouco mais abaixo mesmo, mas é uma limpeza do uhum, organismo. Talvez poderia como ela pegou essa energia, como ela teve uma situação ali difícil, ela não conseguiu lidar, né, com aquilo, então ela magnetizou, ela atraiu para si, então aquilo ali poderia tomar proporções maiores. Mas, que nem ele fala aqui, indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Então, não é só o órgão, mas sim a região, né? Mesmo que seja um pouco mais abaixo também, sim, né? entendi. Porque tem essa questão daqueles centros de força lá que nós estudamos também, né? Então é uma energia que nem ele fala aqui, ó, ela termina falando que ele aplicou esse passe até no joelho aqui, então ele desceu toda essa energia, ele fez uma limpeza do geral assim nela, né? É a mesma coisa se Uhum, você tomar um passe, então o médium pode pegar, passar a mão, por exemplo, na sua cabeça, e descendo, e tal, pega aqui no seu tronco e aí vai fazendo uma limpeza ali desses centros de força e vai direcionando uma nova energia. entendi. Na Obrigado, Vitor. realidade, deixa eu Vai só lá, dar uma Roberto, por favor. pouquinho rápido. Na realidade, precisa dispersar aquela energia densa, né? Então, por isso que ele vai até a perna, praticamente, né? Porque É, precisa dispersar aquela energia mais densa, né? Então, quer dizer, precisa voltar a circular tudo, né? Porque senão ela ia depois se concentrar lá no coração e ela poderia ter um infarto, alguma coisa desse tipo, né? Então, normalmente, quando a gente lê alguns livros aí do André Luiz ou do Emmanuel, a gente percebe que, por exemplo, aquela pessoa recebe passes longitudinais, ou seja, pega praticamente o corpo inteiro, né? Então, é para dispersar essas energias. É isso aí. tudo Obrigado, bem, ambos. Paulão? Deu para captar aí, meu amigo? Deu sim. Obrigado, Vitor. É porque Obrigado, também Roberto. entra aquela questão do princípio vital, que tem a corrente sanguínea do nosso corpo, tá? A interligação, né? Vibra tudo como se fosse um circuito fechado, né? O nosso corpo, a energia, o sangue que circula, né? Então, ele contém esses princípios vitais aí que entra na questão espiritual, então ele precisa, que nem o Roberto falou, precisa fazer uma limpeza de toda essa energia. Não só direcionar apenas no local, mas fazer com que essa energia ela se dilua e ela não retome em algum outro ponto. Tá? Tem um outro caso aqui que a gente vai estudar mais para frente, que vai falar sobre um senhor onde, dentro de uma situação que ele vivenciou, ele estava com esse mesmo problema dessa mancha, só que estava atacando o fígado dele.
E aí ele vai falar um pouco sobre o porquê disso também. Aí acho que vai te auxiliar também nesse esclarecimento. Posso seguir, meu amigo? Vamos lá. Roberto, meu amigo, quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Então vamos lá. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã de colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Então, André Luiz pergunta, e se não fosse, se ela não fosse atendida num centro, numa casa espírita ou em outro lugar, ela receberia os cuidados ou ela estaria abandonada à própria sorte, né? Aí eles vão responder aqui. De modo algum, respondeu Anacleto, sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação da fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino, tá? Então, com certeza, todos recebem o auxílio, né? Se você manter ali uma buscando fazer o porquê, se dedicando, enfim, tendo uma fé ativa, que nem eles falam, né? Pedindo ali um auxílio, por que eles não viriam? Só por causa da questão da religião? Não, a religião são caminhos, né? Que levam as pessoas a se tornarem seres melhores, né? Nós temos uma programação dentro da doutrina, assim como nossos irmãos buscam ali os caminhos que mais se afinam, que compactuam com as ideias, mas com certeza a ajuda se faz. Então, por exemplo, uma pessoa que vai numa igreja católica que pede ali com fé, com vontade, pela uma ajuda, com certeza ela será ouvida, né? Mas agora ele vai falar sobre a questão da importância da doutrina, né? A importância de todo esse conhecimento que a gente tem, que vai um pouco mais além, não na questão da fé, não é isso que eu estou questionando, mas sim de saber como que funciona essas questões do passo, do trabalho, da espiritualidade, né? Então vamos acompanhar aqui. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu, depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Então, ela queria se melhorar, né? Queria realmente vivenciar tudo aquilo, queria superar, queria aprender. Estava ali com boas intenções. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui, né, aqui no caso, numa casa espírita, né, onde eles estão desenvolvendo esse trabalho. Deixa eu adicionar a Tati aqui. Pronto. Naturalmente, aqui no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre, dentro da melhor divisão de serviço, onde vibre o sentimento sincero e elevado. E aí se abre um caminho para a proteção
de Deus. Então, com certeza, estudar sobre a questão do passe, o auxílio dos espíritos, né? As energias. Então, esse conhecimento faz com que esse auxílio se dê de uma forma mais intensa, né? Porém, todos nós somos auxiliados ali dentro de suas crenças, de suas buscas e da necessidade. Então, se fosse só olhar a coisa de um ponto de vista, né, os outros iam ficar sem essa ajuda, seria algo exclusivo. Muito pelo contrário, né? O amor de Jesus e esse convite que nós recebemos, todos recebem ali dentro das suas necessidades e dos seus pontos de vista. A questão de você se ligar, a questão de você entender de uma forma, não te exclui, né, de um caminho que vai trazer as melhorias para você, muito pelo contrário, né? Então, tem espíritos que trabalham dentro dessas outras religiões, auxiliando ali dentro do campo de conhecimento, das possibilidades que eles têm, né? Mas esse trabalho se faz da mesma forma. Só gostaria de rapidamente aqui contar um sonho que eu tive uma vez, que eu estava num local como se fosse uma catedral, alguma coisa assim. E tinha os bancos, tinha um corredor no meio, né? Separando os bancos, e de um lado tinha os espíritas, trabalhadores espíritas, e do outro lado tinham trabalhadores católicos. Então, quando você entrava naquele local, você era direcionado, né? Tinha ali os trabalhadores que direcionavam, e aí eles estavam auxiliando ali, trabalhando todos juntos. Ou então, se a gente pegar também o livro Transição Planetária, naquela questão de tsunami ali, onde desencarnaram espíritos, que eram de várias seitas, várias religiões. E as equipes espirituais, elas foram preparadas, né, dentro das pessoas ali, dentro daqueles espíritos que haviam desencarnado, qual religião que eles tinham. Então, tinham os hindus, tinham os católicos, tinham os muçulmanos, então eles tinham grupos de trabalhadores para que eles pudessem auxiliar esses espíritos da melhor forma. Então, por exemplo, se tinha uma pessoa que ela foi um budista, por exemplo, e ela desencarnou, tinha que ser algum espírito ligado a essa questão para poder se aproximar e dar ali o apoio para que ele possa se reerguer, né? Tem casos também na casa de espíritos que chegam ali e eles são amparados por aqueles que eles identificam através de uma batina, de uma roupa, né? Então, assim, o amor é o mais importante e que está sempre presente, né? Tudo bem? Quer falar alguma coisa, Alberto, meu amigo? Então, vamos lá. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Fica à vontade, tá? O Vitor, esqueci, eu tenho um caso desse aí para falar. Ô, meu amigo, por favor, fale. Eu acho que eu já contei esse caso, mas foi uma vez que faz alguns anos, aí 4, 5 anos, não sei, que tombou um ônibus que estava cheio de evangélicos. E eles foram atendidos lá no centro, e eu, inclusive, conversei com vários deles, né? E, então, foi até interessante, porque uma das pessoas falou assim: puxa, eu sempre falei tão mal dos espíritas e agora a gente está sendo socorrido por espíritas, né? Então, quer dizer, existe um intercâmbio entre todas as religiões e eles acabam se auxiliando, né? Era só isso, só para... Com certeza. Acho que tem, né, são caminhos, né? Que nem a gente sempre comenta, né, Roberto, meu amigo? A gente sempre fala isso, né? Que cada um busca ali, dentro da sua programação, da sua necessidade, um caminho, mas que vai levar, né, todos a que, que esses ensinamentos aí possam nos tornar seres melhores. Mas nós nos reunimos sobre a doutrina, né? Esse é o nosso caminho. Então, é muito importante a gente poder saber, né, um pouco, se aprofundar nessa questão do passe, saber dessas equipes espirituais. Então, isso aí nos traz uma certeza que possa fortalecer a nossa fé raciocinada também, que é muito importante. Tudo bem? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Roberto, posso seguir, meu amigo? Muito bom, obrigado. É bom a gente sempre falar isso. A elucidação fez-me grande bem pela revelação da imparcialidade
na distribuição dos bens do nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei. Admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Então, se ela não tivesse nenhuma religião, né? Então, isso que o André Luiz queria saber. Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias adiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhadas nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante na colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Então, se ela não tivesse religião, mas tivesse ali uma conduta nobre, enfim, bons ideais, também ela iria sintonizar com essas vibrações, né? E ela iria captar. Agora, se só se mantesse ali em dificuldade, que nem eles falam nas trevas, tendo pensamentos difíceis, buscando coisas difíceis, ela teria essas energias da mesma intensidade, tá? Então, nós magnetizamos, nós escolhemos por onde nos direcionamos e teremos um retorno sobre isso. Não há muito como a gente fugir dessa situação. Todos nós somos polos magnetizadores, polos de atração, tá? Então, se eu tiver ali, não significa a questão evolutiva, muito pelo contrário, mas boa vontade, querer, buscar, me dedicar, enfim, acreditar em outras coisas, me obter da prece, enfim, tudo que a gente aprende, com certeza não há eu ter um retorno diferente disso, tá? Então, vamos lá. Dá para ir mais um pouquinho? 5 minutos. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. O novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Deixa eu ver o tempo. Bom, aqui ele vai começar a falar sobre o que levou a essa situação. Então, eu acho que eu vou deixar aqui para o nosso próximo encontro, onde a gente vai poder debater, conversar, ver com calma, para não ficar muito corrido, porque o próximo capítulo aqui ele é bem longo, tá? Então, no nosso próximo encontro a gente retoma e a gente vai estudar esse caso aqui também para ver como que o passe vai auxiliar e o porquê de toda essa situação, tá? Então, eu vou parar aqui. Vou parar na parte aqui no no quarto parágrafo, analisei, tá? Que aí ele fala sobre esse senhor aí que chega com esse desequilíbrio no fígado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos parar por aqui. Agora tem a segunda parte da nossa reunião. A Tati trouxe um tema aí pra gente. É isso aí, Tati? Tudo certo?
Esqueci. Certo. Tá. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Essa questão do passe ela é muito importante para, né, reequilibrar, né, para nos trazer ali um reequilíbrio. A gente pode chegar na casa espírita totalmente em situação muito difícil, totalmente desequilibrado, mas é as energias ali que essa equipe espiritual, né, junto com o médium ali direcionam, elas nos reestruturam. E nós tendo a oportunidade de poder estudar, saber como que funciona, eu vou me lembrar de fazer uma prece, por exemplo, a hora que eu estiver tomando um passo, né? Ou então não consigo fazer uma prece, mas eu vou me lembrar de Jesus. Então eu estou também auxiliando nesse processo aí regenerativo. Tá? Então, esse que é o diferencial, nós sabermos sobre essas situações que nos trazem aí um equilíbrio maior. Tá? Então, bom, vamos encerrar. Eu só queria falar, compartilhar com vocês aqui, eu já falei para algumas pessoas, né? Uma notícia boa, que eu vou ser pai de novo, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês, meus amigos e minhas amigas. Eu vou ter um filho, vai ser um menino. Fiquei sabendo aí semana passada. Então, já, né, somos um grupo de amigos, eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Meus Meus parabéns, parabéns. Vitor. Obrigado, Parabéns, pessoal. vai ficar aquele. Por isso tá com cara de Parabéns, preocupado. Parabéns. Ai, nem falo. Ó, os cabelos já tá tudo branco, ó. Eu vou te falar que esse ano eu tô me programando para ter o meu também, viu? Para ter mais um Opa, também. que bom. Então teremos seremos mais dois. notícias boas aí. E a Tati também, né, Teremos, Tati? teremos. E os gêmeos da Tati? Hein, Tati? E os gêmeos? Calma, Ué? calma. Não era trigêmeos? Calma. Não eram Hora trigêmeos? Brincadeira. Enche o saco dela, toda vez eu falo para ela isso. Ai. Então é isso aí, pessoal. Então temos a segunda parte, estão todos convidados. Então vamos encerrar, agradecer a Deus e a Jesus, todos os espíritos que nos ampararam, nos trazem esses ensinamentos, no qual temos a oportunidade agora de nos reunirmos, trocarmos ideias, trocarmos informações e assim enriquecer o nosso conhecimento. Obrigado, mestre, por todo o amparo, todo o amor. Obrigado, Deus, pela nossa criação, por aqui estarmos reunidos. Senhor, pedimos proteção e amparo essa semana que se inicia, que a tua vontade se faça sobre nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então é isso aí, pessoal. Até já. Boa noite a todos. Boa Até noite. já, pessoal. Boa noite.